Olá, vou apresentar aqui para vocês agora o médias móveis e VWAP no gráfico. Esse indicador, que é o Take Profit VWAP, esse indicador vai auxiliar você a exibir as VWAPs de uma maneira, ou que tem uma configuração diferenciada, né? As VWAPs e as médias móveis em um único indicador, para você não ficar incluindo vários ali, né? Então, as possibilidades para esse indicador são os seguintes. Ele já está aqui no meu gráfico, acompanha comigo, por favor, no gráfico. Ele já está aqui no gráfico. Quais são as possibilidades para essa ferramenta? As possibilidades são as seguintes. Primeiro, todas as ferramentas da gente você tem como colocar a coloração em cada um dos parâmetros, tá? Então não fica restrito a coloração, tipo de linha, não. Segundo, vamos lá. Você pode definir um período para uma média móvel. Então aqui, ó, tá definido em três blocos, onde você vai ter um bloco diário. Pensa assim, ó, você vai ter um bloco diário, um bloco semanal e um bloco mensal, beleza? Sendo que você pode definir primeiro, para o dia, um tipo de média. Qual o período que você quer para a média diária? Ah, vou botar aqui a média de 20 que muita gente usa como exemplo. Você pode definir aqui, ó, sua média de 20. Então ela vai estar exibindo aqui a média de 20. Perfeito? Sendo que é uma média aritmética, que eu nem sequer coloquei a possibilidade de você colocar outro tipo de média e vocês, quem adquirir aqui os nossos educacionais, ou no mínimo os indicadores, vai ter esse conhecimento de por que a média aritmética. Então, perfeito, inclui a média. Eu também posso ou não escolher o tipo de dados. Então, eu quero que seja essa média seja em relação ao fechamento, ao volume, à quantidade, à abertura, a máxima ou a mínima. Então, por exemplo, ó, repara na média aqui, ó, que está dando um valor 5,100. Eu quero uma média sobre volume. Sumiu. Por quê? Porque o volume, a média sobre o volume, é totalmente diferente o valor. Ó, tá em, cara, tá em 180 e alguma coisa. Nossa, mas fugiu, foi muito. Então vamos voltar aqui, ó, a média sobre a abertura. Olha lá. Vamos colocar a média sobre a high. 501. Vamos colocar a média sobre a low. 5,98. Então você vai ter as médias ali baseado no dado aqui que você quiser. Vou deixar o fechamento, que é o padrão. Perfeito? E aí vamos olhar aqui, ó. Você pode ou não plotar uma VWAP diária. Repara. Tirei a VWAP. Plotei a VWAP. Outro detalhe é, vou até tirar um pouco do zoom aqui primeiro. Você pode ou não querer, e aí trata-se de estratégias, e estratégias a gente se ensina só no educacional. Você pode ou não querer exibir o fechamento da VWAP para o próximo dia. Então, ó, repara bem no seguinte, ó. Vou pegar aqui, ó, essas VWAPs aqui, ó. Repara bem aqui, ó. Vou deixar a setinha para ajudar. Ó. Repara bem aqui, aqui, aqui. Aqui não vai mostrar porque tem que ter o próximo dia, tá? Ele só exibe no próximo dia, o indicador no Profit. Então, ó, eu vou plotar o fechamento. Vou aplicar. E olha só, ele estende a linha, tá vendo? Para o próximo dia. Então aqui é a VWAP, aqui é a VWAP, aqui é a VWAP. Perfeito? Então você tem como saber no dia atual onde que foi o fechamento da VWAP do dia anterior. Perfeito? Vou tirar aqui, ó, se eu não quiser ver o valor, não quiser ver essa média, eu coloco zero. Não quero exibir a VWAP e também não quero exibir o fechamento diário. Perfeito? Para o período 2, que é um período semanal, você também pode exibir, eu quero uma média aqui de, não sei, 200. Vou colocar 200, vou aplicar. Vai aparecer a média de 200. Eu também tenho como escolher o tipo e plotar uma VWAP semanal. Perfeito? Vou plotar a VWAP semanal. Tá aqui. Vou tirar um pouco mais o zoom para a gente ver esse detalhe da VWAP semanal em relação à média. Tá? Então, ó, como que eu sei aqui qual é a VWAP semanal? Você pode mudar as cores e tal, mas você vai ver que tem uma quebra. Ó. Aqui morreu a VWAP e ela começou na outra semana.
Então aqui está contínua é a média, que está quebrada aqui é a VWAP. Então vamos pegar aqui o fechamento, ó. Fechou aqui essa semana. Fechou aqui essa semana. Essa aqui, ó, não vai exibir porque só vai exibir quando começar a semana, a próxima semana. Então quando começar a segunda-feira, ela já exibe essa média ali, perfeito? Então, ó, estando aqui, eu vou vir no indicador e vou fazer o quê? Eu vou mandar ele exibir da mesma maneira que eu fiz. Exibe para mim o fechamento da VWAP semanal. Então, ó, ele vai estender esse valor para a próxima semana, perfeito? Ó, a VWAP fechou aqui, ele estendeu. A VWAP fechou aqui, ele estendeu, perfeito? E assim ele estende para toda semana. Ó. Vou trazer um pouco mais de histórico, ó. Aí vocês vão vendo, ó. Fechou aqui. E se tiver mais histórico para trás, se eu mandar exibir, obviamente, porque os nossos indicadores eles têm esse parâmetro, ó, onde eu defino quantos dias para trás eu quero que ele coloque. Então, vou botar aqui, ó, 120 dias. Você vai notar que o Profit até demora um pouco mais, ó. E aí, ó, ele vai exibindo, ó. Então, ó, onde fechou a semana, ele exibe o fechamento da semana para a próxima semana, perfeito? Então, aqui, ó, o bloco semanal. Vou tirar aqui a média de 200. E não vou exibir nem a VWAP e nem o fechamento. Para o terceiro período ter o mesmo valor, vou colocar aqui, ó, mil períodos de 5 minutos aqui, ó. Vou botar a VWAP mensal e vou colocar também o fechamento da VWAP mensal. Vou puxar bem o histórico aqui para a gente ter um histórico legal. Ó. Nota que é um pouco mais de demora, tá vendo? Para o Profit calcular. Então veja, ó. Começou o mês. Tá aqui, ó. Olha onde foi o fechamento da VWAP do mês passado, ó. 4.950. Tá vendo? Olha onde foi o fechamento do outro aqui, ó. Aqui embaixo. Então, você tem como fazer a mesma coisa. Definir uma VWAP mensal, uma média mensal e também estender o fechamento dessa VWAP. Perfeito? Então, ó, vou tirar aqui. Vou tirar a média mensal e vou tirar aqui. Aqui tem um detalhe muito importante que, que é o tipo da VWAP. Então, reparem no seguinte, ó. Vou botar aqui, ó, porque a gente não precisa de um histórico maior, vou botar só 30 mesmo. E vou plotar a VWAP e vou plotar uma média aqui do dia. Não, vou botar uma média aqui de 108 períodos. Feito? Olha para esse exemplo. Quero que vocês notem o seguinte. Vou trazer esse histórico aqui. E notem o seguinte, ó. Essa média mais pontilhada está sendo a VWAP, tá vendo? E a contínua é a média diária. Agora notem o seguinte. Notou que a VWAP ela está fechando exatamente na média, ó. A VWAP começou o dia, fechou na média. A VWAP começou, fechou na média. Começou, fechou na média. Começou, fechou na média. Começou, fechou na média. Por que isso? Esse tipo de VWAP aqui, ela é equalizada para fechar na média. Porque o que é uma VWAP? Esse entendimento de o que é uma VWAP, ou esse entendimento de por que fecha, eu vou explicar melhor, caso você adquira o conteúdo educacional ou o indicador. Mas a princípio é o seguinte. A VWAP, ela é uma média comum, só que ela é ponderada, né? Como se diz, ela é ponderada pelo volume, ou seja, ela tem o cálculo do volume ali acrescido ao cálculo da média. Então, é o cálculo da média vezes o volume vai chegar no valor da VWAP. O cálculo em si, nesse momento, não importa. Então, o que que eu faço aqui, ó? Aqui no indicador, você tem o seguinte parâmetro, ó. Repara lá que a VWAP está fechando na média. Você tem o valor tipo de VWAP. Então, o tipo 1 vai ser a VWAP padrão.
Então, ó, nota que a VWAP agora ó, não está mais fechando na média, tá vendo? Ó? Onde está fechando aqui, ó, fechou perto, fechou acima, fechou abaixo, fechou abaixo. Então, ele não está mais fechando. Tem vezes que fecha muito longe da média. Então, o objetivo de ter essa VWAP que fecha na média é para você ter uma noção, que é o seguinte, olha só. Vou pegar esse dia aqui como exemplo. Dias bem interessantes, que é o seguinte, ó. Esse dia aqui, ó, ele expandiu muito para cima. Vou trazer aqui o lápis. Esse dia aqui, ó, ele expandiu muito. E a partir do momento que o preço caiu e que o preço vem caindo, você sabe que essa VWAP, até o final do dia, ela tem que fechar na média. Então, se tem essa diferença, esse spread entre um e outro, pelo menos você tem que buscar esse valor de spread em uma venda para equalizar. Entende? Assim como aqui, assim como esse spread aqui, ó. Se você identificou que é um movimento vendedor, você sabe que até o final do dia essa VWAP vai fechar na média. Então você vai acompanhando. O preço ele não vai subir absurdamente, sem mais nem menos, porque matematicamente ele vai equivaler à média. A VWAP vai equivaler à média. Então esse é um diferencial nosso aqui. Tanto esse cálculo ele serve tanto para o diário, quanto para o semanal, quanto para o mensal. Perfeito? Então você pode usar o tipo de WAP 1 ou 2. E aí fica a sua escolha. Perfeito? Esse é o indicador médias móveis e VWAP para auxiliar vocês a terem noção de precificação do ativo. Um abraço.